funciona esse aqui. Glória a Deus. Jesus. Vocês podem não acreditar, mas a culpa é da camisa. Eu descobri que esse tipo de material aqui dá uns cortes aqui. Boa noite, queridos. Graça e paz. A paz do Senhor. A paz de Deus. Aleluia. Se assente, por favor. Glória a Deus. Sou honrado pela tua presença aqui nessa noite. Se eu me sinto honrado, imagina o coração de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Nós estamos, em nome do Senhor Jesus, numa noite de cura e libertação. E eu fico feliz em vê-los, fico feliz em poder compartilhar com você a fé que está no meu coração. Amém, amados? Mas eu quero contar para vocês algo ainda antes de nós entrarmos na palavra. Primeiro, você sabe que nós tiramos aí 10 dias de férias, né? A gente ficou ausente aí 10 dias. Dessa vez deu assim uma descontrolada nos dias que a gente ficou 5 cultos sem participar. Geralmente a gente fica só 2 ou 3 no muito, né? E dessa vez deu 5 cultos. Mas foi um dia abençoados. O Humberto e a Érica tinham vontade de voar nas asas do Espírito, mas voou no avião mesmo, né? E eles foram privilegiados, irmão. Meu Deus do céu. Nessa semana nós fizemos 5 voos, porque nós saímos daqui para Rio Preto para Porto Seguro. Então, 1 voo, né? 2 voos no caso. De Rio Preto a São Paulo, Porto Seguro. Aí chegando na volta, mandaram a gente para Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para Rio Preto. Aí foi 3 voos só para voltar. Então eles esbaldaram 5 voos na viagem. Glória a Deus. Amém? Mas que neguinho ficou amarelinho e ficou. E eu não ia falar, rapaz, você está com medo de voar? Você tem medo não. Então a gente aterrissando em Porto Seguro. E quando a gente estava já para pousar, teve que arremeter novamente o avião. Aí você pensa no negócio. O bicho embicado para baixo, daqui a pouco faz assim, vum, para cima de novo, que chega a te jogar você para trás. A torre proibiu o avião de pousar. Ficamos rodando meia hora por conta do vento e chuva que estava no aeroporto de Porto Seguro. Aí deu uma geladinha, né? Eu não sei se sou muito frio, ô Diácono Natalino, ou eu sou de muita fé. Eu olhava para minha esposa assim, que ela não estava comigo nessa hora, ela estava lá na outra poltrona. Depois ela arrumou um jeitinho lá e falou com a menina lá, chama de aeromoça, mas já não é mais aeromoça, como é que chama as meninas? As comissárias de bordo. Aí ela tinha um lugarzinho vago lá, ela já veio e sentou perto de mim. Eu olhava para ela, eu falava assim, Deus, se esse negócio for cair, eu só quero ter a oportunidade de chegar perto dela e falar para ela que valeu a pena os 44 anos juntos. Que valeu a pena estar perto dela. Mas frio assim, tranquilo. E não tinha medo, não estava com medo de nada. Aí eu olhava para ela de longe, dava uma piscadinha. Né, meu amor? Eita glória! E ela tranquila também. Porque eu digo uma coisa para vocês, quem está em Cristo tem medo de morrer não. Pode ser de qualquer jeito. Deixa eu ver se eu prendo esse fio solto aqui. Aí, eu acho que vai melhorar. Amém? Glória a Deus. Queridos, mas graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado, deu tudo certo. Ficamos lá uns dias de férias, voltamos. Chegamos em Rio Preto, Deus nos levou para uma autoescola que eu precisava ir. Eu não queria ir naquela autoescola, mas estou contando já milagre que pode acontecer com você aqui hoje. Amém, amado? Deus nos levou para aquela autoescola, entramos lá. Depois de uma resistência muito grande, insistência da pastora para a gente entrar naquele lugar, e chega lá, a mulher precisava de ajuda para a glória de Deus. O Senhor nos usou ali, e eu trouxe uma revelação para ela. Ela falou assim, impossível, eu conheço essa pessoa que você está falando, que fez macumba para mim, eu conheço ela, essas características todas que você está falando, eu conheço ela. Eu falei, pois é, mas não é você ficar com raiva dela não. Certo? É para você saber que Deus está falando com você aqui hoje. Aí ela falou assim, só para vocês saberem que eu estou crendo que é Deus, que eu estava 4 dias de jejum e oração, procurando uma resposta de Deus, o porquê que certas coisas ruins estão acontecendo comigo.
e agora você vem me dar revelação, confirmando tudo aquilo que aconteceu comigo. Falei, glória a Deus. Amém, amados? Então, ficou liberta lá para a glória do Senhor Jesus. E onde o Senhor alegrou meu coração, agora ficou legal. Onde o Senhor alegrou meu coração lá em Aporé, nós falamos aqui com vocês de umas crianças que foram lá com as monitoras da casa lá de criança. Falamos, não falamos, um certo dia aqui? E aí, oramos com a criança, uma criança lá toda cheia de problema, com demônios. Meu Deus do céu. Mas tinha um outro menino, Pedro. Eu chamei ele para perto de mim. Ele foi. E eu falei assim para ele, menino, eu não sei o que vai ser, mas eu sei de uma coisa. Eu já estou vendo Deus tirando você dessa situação. Deus tem um projeto lindo com tua vida e é para agora, não vai demorar. Vai ser rápido. Menino de 13 anos. Vai ser rápido, não vai demorar. É algo que eu não sei o que, Deus não está me mostrando, porém, vai haver uma grande mudança na sua vida. Aí ontem a gente chega lá, em Aporé, já veio o testemunho. Pastor, o senhor lembra daquele menino assim, lembro? Pastor, uma família lá de Ribeirão Preto, veio aqui em Aporé e adotou o menino. Família riquíssima, adotou o menino, já levou embora. Não sei que jeito que isso foi tão rápido, mas já levou embora para a glória do Senhor. Aleluia. Amém, gente? Vocês estão percebendo como é que Deus trabalha? Eu espero que Ele trabalhe na sua vida hoje. Se Deus não der nenhuma revelação para a gente entregar aqui hoje, a revelação da palavra pode mudar a sua história. A revelação da palavra, ela pode mudar a sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Eu estou contando só esses dois testemunhos para a gente já ir logo para a palavra de Deus, a gente falar um pouco com você. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6. É um texto também muito conhecido e eu tenho um tema para essa noite. A obediência à palavra de Deus. Amém, amados? Mas eu quero falar de um tema mais específico. Como viver em vitória. Como viver em vitória. Lucas 6, 46. É um texto bastante conhecido, glória a Deus. E nós vamos a partir daí destrinchar um pouquinho da palavra de Deus, para que nós possamos sair daqui com a vitória em nossa vida, para hoje e para todo dia. Amém? Disse o Senhor Jesus: por que vocês me chamam, Almeida, revista atualizada, vou até lembrar, é isso aí, atualizada, Nova Almeida atualizada, amém? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Uau! Eu vou mostrar para vocês, olha aqui, eu vou mostrar para vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Diga assim: eu sou casa, habitação do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, entregamos todo o cuidado dessa palavra ao Espírito Santo agora, para nos ajudar a ministrar, e também os mistérios aqui, Senhor, escondidos, coisas que não sabemos. Se for do teu agrado, ao Espírito Santo também revelar a nós alguma coisa entre as pessoas, possa fazer isso, Senhor, para a glória de Jesus, para a glória de Deus e para a tua glória, ó Espírito Santo. Aqui nós somos totalmente dependentes de ti.
tanto nesse momento para ministrar a tua palavra, quanto também a igreja, Senhor, ouvindo e aprendendo da tua palavra. Nós todos somos unicamente dependentes do Senhor para aprender da sua palavra. Então nos guia agora, Espírito Santo, pela sabedoria que tu tens, pela inteligência que tu tens, e também faça isso com cada pessoa sentada nessas poltronas, para que nós possamos ser edificados para a glória de Deus, para que não sejamos enganados de forma alguma. Pela revelação do teu Espírito Santo, seremos sempre orientados pela tua palavra, para a tua glória, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Digam graças a Deus. É um momento gostoso, maravilhoso para mim, para a minha vida. Sempre quando eu tenho a oportunidade de pregar a palavra, você fala: poxa, pastor, você prega a semana toda. Sim, graças a Deus. E eu me alegro toda vez que eu estou ministrando a palavra. E quero dizer para você que possa pensar, se iludir, que não dá aquele frio na barriga, porque a gente já é pastor há tempos e ministrando há tempos. Brincadeira, mentira, amém? Porque toda vez que a gente vem aqui para cima, vai chegando a hora que a gente sabe que está dando a hora de subir aqui, vai dando aquele friozinho na barriga, só Jesus na causa, meu Pai amado, amém? Mas quando a gente chega aqui e ora e encara vocês, o Espírito Santo vai assumindo o controle, isso tudo vai passando e a gente ministra para a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Essa noite eu quero trabalhar um pouco mais em forma de ensino, para que você saia daqui trabalhando a tua fé, trabalhando a sua ousadia, trabalhando a sua confiança na palavra de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Lembre-se que todos nós somos carentes do aprender. Nós somos carentes da sabedoria de Deus. E a palavra do Senhor, ela é a sabedoria explícita para todos nós aprendermos dela e vivemos através dela. E Jesus, conversando com essas pessoas logo após o sermão, grande sermão das tribulações, grande tribulação, então as pessoas ficam meio que apreensivas e talvez até com medo e duvidando. Outras pessoas estão duvidando. Então ele fala essas palavras, ele libera essas palavras que estão aí para você ler novamente aquilo que ele disse. Amém, amados? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus agora, ele é chamado de Senhor por algum grupo de pessoas. Porém, ele traz uma repreensão a essas pessoas que o chamam de Senhor. Por que ele repreende esse grupo de pessoas? A sequência vai nos dizer: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por favor, pode mudar. Amém, amados? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Preste bem atenção. Eu costumo dizer que, como Paulo, a gente acredita que é Paulo que escreve o livro aos Hebreus, e ele vai dizer para aquela igreja que ele está escrevendo, ele vai dizer para a igreja de Cristo hoje: olha, eu muito me admiro com vocês, porque pelo tempo que vocês já estão na igreja, pelo tempo que vocês já são convertidos, já era para vocês ser mestre, está ensinando, ajudando aos apóstolos, ministrar na palavra, mas vocês parece que não crescem, vocês ficam parados, precisando ser tratado ainda com leitinho. É leitinho ainda misturado com uma colher de leite com 1 litro de água para não fazer mal. Então, olha só o que Paulo vai dizer. É complicado, sabe, quando a gente olha, e Deus olha para uma igreja que recebe, mas não entende, e se não entende, não pratica, e muitas vezes não entende porque a atenção de muitos não estão aqui. A atenção de muitos está lá fora, pensando, preocupado com alguma coisa. Escuta, vou te dar um conselho aplicado já em nome de Jesus. Lança todas as suas preocupações, lança todas as suas ansiedades aos pés daquele que é o único que pode te ajudar a resolver. Louvado seja Deus. Porque com as suas preocupações, você não poderá acrescentar 1 hora de vida e nem diminuir. Pelo contrário, você vai viver mais preocupado quando você não confia na palavra do Senhor. Mas ele vai dizer algo tremendo agora na sequência. As pessoas que ouvem as minhas palavras e as praticam, elas são como uma casa edificada sobre a rocha.
O construtor vai lá e cava, e acha a rocha, e ali ele firma o alicerce daquela casa. O que eu entendo aqui agora, o Espírito Santo, ele está procurando você nessa noite. Ele está te procurando, ele vai te procurar amanhã de manhã, porque ele quer fazer de você uma bela construção. Ele está escavando o seu coração, ele está escavando a sua mente, ele está querendo tirar os entulhos, está tirando tudo aquilo que não presta, para que você entenda que quando você estiver firmado na rocha que é Cristo, mas essa firmeza só vai vir, ela só virá com a profundidade do conhecimento da palavra. Então, quando você estiver profundamente alicerçado na palavra, querido, você não vai ser mais um reclamão, não vai ser mais um pessimista, não vai ficar olhando para as coisas que estão acontecendo ao teu lado. Sabe por quê? Porque você tem uma meta, você tem um propósito, você tem um destino, e o destino seu já está preparado, aleluia, e quem preparou isso tudo foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, para dar a você e a mim um fim que nós aguardamos, ou que esperamos, um fim de bênção, de paz, um fim de arrebatamento. Porém, muitos de nós estamos correndo o risco de ficar para trás. Amém, amados? Glória a Deus. Estamos correndo o risco de ficar para trás. Por quê? Porque não estamos alicerçados. E hora que vier a batalha, a luta, eu não estou falando do seu dia a dia somente, não. Não estou falando dessas batalhazinhas que a gente tem com uma administração financeira, com pessimismo daqui ou ali, um problema conjugal aqui, outro ali, uma dorzinha de cabeça. Não estou falando disso não. Eu estou falando do tempo em que está para chegar, em que todos nós seremos provados, vai vir vento forte, vai vir enxurrada batendo na gente, vai vir tempestade batendo na gente, para provar a nossa fé, para saber se de fato estamos prontos para exercitar a nossa autoridade pelo poder do nome de Jesus. Escuta, eu dei aqui esse tema, e eu gostaria que você prestasse atenção. Como viver em vitória? Não tem outro jeito de viver em vitória se não estivermos firmes na palavra do Senhor, sim ou não? Se não estivermos firmes na palavra de Deus, não tem outro jeito, porque a única coisa que vai nos sustentar, tem nos sustentado e vai continuar nos sustentando, é a palavra de Deus. Promessas frívolas, essa não resolve nada, sim ou não? Não resolve nada, queridos. Eu ouço algumas coisas, ouço alguns pastores, e isso parece que está espalhado no mundo todo. Pessoas que parece que perderam, parece não, já temos a nitidez disso. Perderam o temor de Deus, perderam a essência do Espírito e trabalham trazendo pessoas só para o oba-oba. E não há uma firmeza. Não tem como aquela pessoa chegar no dia, sabe, da prova brava dela e ela ficar de pé, porque é casa firmada em cima da areia. Agora, se eu quero viver em vitória, eu preciso me preparar para viver em vitória, sim ou não? Se você quiser ser alguém um pouquinho mais instruído, você tem que pagar o preço e estudar, sim ou não? Estudar, sim. Agora, note bem, eu vou voltar naquela senhora, a dona do autoescola, porque foi a dona que nos atendeu. Ela disse que estava em oração e jejum 4 dias, buscando de Deus uma resposta. Se ela tivesse desatenta, só olhando ao seu redor os problemas e perguntando: ó Deus, por que o Senhor permitiu eu abrir esse negócio agora não flui, agora eu vou ter que fechar, vou passar vergonha. Não, ela foi para o joelho, foi para a oração, e não só isso, ela foi para o jejum. Em Rio Preto tem N pastores. Por que Deus quis me usar lá para falar com aquela mulher? Você tem noção disso ou não? A explicação? Não, porque Deus manda e desmanda, em cima, embaixo e debaixo. Ele faz do jeito dele, usa quem quer, na hora que quiser. É assim que ele trabalha. Amém, amados? Agora, se ela tivesse desleixada, sem oração, sem jejum, ela teria vitória?
Você quer ter vitória? Então te apruma em oração, em jejum. Ai, mas eu não consigo jejuar nem uma hora. Você para de brincadeira com você mesmo. Porque a gente só consegue viver no Espírito quebrando a nossa carne. E não há nada melhor para quebrar a nossa carne se não for na oração e no jejum. Amém, amados? Glória a Deus. Agora, Jesus está falando isso, a semelhança de quem guarda a palavra, de quem obedece a palavra. São fortes, são resilientes, são aquelas que são, sabe, imponentes. Ele chega no lugar e nada destrói a fé dele, nada distrai a fé dele. Ele sabe aonde ele está indo, onde está chegando. Tem luta, tem problema, tem, mas ele está cantando, ele está louvando. Sabe por quê? Porque ele está em oração, ele está em jejum. A fé dele é o seguinte: pode ser hoje, e se não for hoje, pode ser amanhã, e se não for amanhã, pode ser depois de amanhã. Mas uma coisa eu sei: eu não vou desistir da minha fé. Eu aguardo no Senhor a resposta que virá da sua boca. Louvado seja Deus, aleluia. Eu não sei se a responsável pela criança está sabendo, e eu quero dizer isso aqui, que eu vou dizer algo, sabe, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Tem criança que está mais esperta do que o adulto. Escuta, eu não estou falando para expor, no entanto que eu não vou falar nome também, tá bom? Eu dei, foi muita risada, porque isso aí é fácil a gente resolver. As crianças tiveram problema no ministério infantil, uma discutiu com a outra e tal. Aí a outra, que é mais atiradinha, mais assim, mandou lá um áudio para a outra e falando: você está pensando, você está falando com quem? Não sei bem as palavras certinhas não, que eu não estou lembrando tudo. Mas ela falou assim, a menininha menorzinha, sei lá, se tem 8 anos, está pensando, você está falando com quem? Aqui é raiz, não é Nutella não. Menininha de 7 anos, 8 anos. Aqui é raiz, aqui não é Nutella não. Eu falei: será que ela sabe o que é raiz? Será que ela sabe o que é esse negócio? Eu falei: Jesus, mas com isso a gente aprende, malta. Sabe por quê? Porque as crianças estão atinadas em conversas de adulto, que talvez o adulto não sabe nem o que está falando, mas a criança já entendeu. Nutella é frouxo, mas raiz é firme. Às vezes dói, né? Dói ou não dói? Nutella é mole, sim ou não? Já comeu Nutella, Patrícia? É mole? E comer raiz? A raiz que a gente come tem que cozinhar, mandioca, batata, sim ou não? Porque comer crua é dura pra caramba. É assim ou não é, Pedro? E ela então falou desse jeito: aqui é a raiz, não é Nutella não. Poxa vida. Aí a criança começa a entender que ser raiz é ser forte. Mas muitos de nós adultos estamos agindo como Nutella. Por isso essa geração agora é apelidada de geração de crente Nutella. Porque a hora que Jesus começa a escavar para tirar o que não presta, começa ai, ui, não sei se eu aguento. Aguenta. Se você ouvir a palavra dele e guardar no seu coração, ele vai te mostrar aonde você vai chegar. Aleluia. A sua fundamentação será sobre a rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. A obediência para nós que já nascemos de novo, ela não é opcional. Amém, amados? A obediência para nós que já nascemos de novo não é opcional. Se você quiser viver uma vida de milagre, uma vida como Jesus promete para nós, uma vida abundante em todos os sentidos, uma vida plena, você tem que entender uma coisa: eu obedeço ou obedeço. Obediência não é opcional para nós mais. Amém, amados? Por que não é mais opcional?
Porque a partir do momento que nós falamos que nascemos de novo, nós temos um Salvador, sim ou não? Mas antes dele ser Salvador, ele é o que de nós? Porque a Bíblia não apresenta que você tem Jesus só como Salvador. E primeiro, antes de falar que ele é salva, que ele liberta, tem uma outra coisinha que ele precisa ser na nossa vida antes de ser Salvador. Quem lembra qual é? Uau, então vocês sabem. O Senhor manda e o servo, sim ou não? Mas a obediência hoje em dia parece que ela está sendo opcional. Bom, isso aqui eu vou obedecer, né? Está aqui, vou obedecer. Mas isso aqui que está escrito aqui, não vou obedecer não. Deus conhece o meu coração. Tem isso ou não tem? Deus sabe das minhas fraquezas. Deus sabe das minhas lutas. Para de ser Nutella, rapaz. Vou pedir para aquela menina gravar um áudio para tu. Aqui nós é raiz. Presta atenção, queridos. Nós estamos vivendo dias sendo preparados. Quem quer? Quem está permitindo? Estamos vendo dias sendo preparados pelo Espírito Santo para sermos, aleluia, cada dia mais fortes, resilientes, com foco definido, com destino definido, porque nós sabemos onde queremos chegar. Mas só vai acontecer isso na vida de quem se abrir para receber a palavra de Deus como ela é. E tem hora que você não gosta de Giló, você tem que comer Giló. Tem hora que você não gosta de beber São Caetano, mas você... Cadê o Bertinho? Beber São Caetano, diz que é bom. Olha lá. É bom, Bertinho? Para que serve? Infecção, gripe, para tudo. Domingo não falta ninguém. Vou dar chá de São Caetano no final do culto. Você já bebeu, Tchau? Você já bebeu também? Não falta ninguém. Vou fazer o chá de manhã e deixar curtindo. Amarga, malta. Chega a repunar. Queridos, a gente descontrai com você para você entender que as coisas da vida nem sempre são doces. As coisas na nossa vida nem sempre são fáceis. E para chegar no céu, Jesus disse, vocês vão ter aflições, vai ter que enfrentar problemas. Mas é para ter bom ânimo. Bom ânimo é o quê? Não. É levantar a cabeça e falar, Senhor, eu estou animado, porque eu sei que o meu destino é o céu, mas até chegar no céu, eu vou viver em vitória aqui, porque lá já tem quem governa. Eu vou governar aqui, eu vou viver em vitória após vitória, porque lá a vitória já chegou. Então eu vou viver em vitória aqui, representando o reino de Deus aqui. Louvado seja Deus, aleluia, oh glória. Quando eu chegar no céu, o quê, irmão? O reino de Deus já está aqui. Lá você não vai fazer mais nada, a não ser adorar, cuidar das coisas que Deus mandar você cuidar. Está pensando que vai ficar todo mundo lá com a asinha de anjo, com a mãozinha junto, aleluia, 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 24 horas, que não vai não. Lá vai ter atividade. E tem uns crentes aqui que eu vou falar para Jesus lá, pode dar um enxadão e picareta para aquele lá. Se chegar. Porque lá ele foi muito folgado. Dá um enxadão e picareta para aquele lá. Queridos, olha só o que a palavra de Deus está dizendo para nós, a semelhança de quem é firme e quem não é. Então, veja bem, diga comigo, obediência não é opcional para aqueles que já nasceram em Cristo.
Porque se eu não tenho mais direito de ficar, sabe, eu não sei se obedeço, não sei, não tenho mais direito. Agora Ele é meu Senhor, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém, amados? Pastor falava de honra nesse momento da oferta, e muitos de nós estamos com dificuldade em honrar a Deus. Muitos de nós estamos com dificuldade de honrar a Deus. Eu estava ouvindo uma menina, acaso apareceu lá o vídeo para mim, que várias igrejas pararam de ter aqueles encontros de casais nos resorts. Eles faziam porque faz lá um pacote. Você lembra quando nós estávamos lá no Espírito Santo, tinha uma igreja da Batista, acho que era, não sei se era Batista ou Metodista, estavam lá fazendo encontro de casal, pegamos amizade, tal, mas não fomos na reunião deles não. Tudo é pago, claro, né? Então, a gente não foi. Mas estava lá, dentro do resort, bacana, legal. E eles pararam de fazer isso, sabe por quê? Com todo carinho, tá? Eu sei que aqui não tem isso. Porque as irmãs estavam indo com barbante na parte de baixo, com a folha de laranjeira na frente. Entenderam? E parece que elas faziam de tudo. Isso é a menina contando, uma da igreja lá, a organizadora. Então diz que quando iam se trocar, esperavam chegar a maioria dos irmãos para depois ir chegar lá e fazer assim. Barbante atrás, barbante aqui e uma folha de laranjeira na frente. Pararam, porque começou a dar o quê? Problema. Essas pessoas estão com o alvo correto? Essas pessoas estão na rocha? Querido, você pode fazer do seu corpo o que você quiser. Sabe aonde? Dentro do seu perímetro, da sua casa. E se tiver filho homem, não faça não. Viu? Toma cuidado. Porque até nisso a gente tem que dar exemplo, sim ou não? Então, presta atenção. Aqueles que estão olhando para o alvo que é Cristo, eles são zelosos, cuidadosos, não se escandalizam e não deixam o outro se escandalizar. Porque Jesus disse assim, olha, quer ser salvo? Quer mesmo ser salvo? Então não faça com que o seu irmão peque por sua causa, porque se até isso você fizer, você terá que dar conta. Amém, gente? Por que eu estou falando isso? É de cura e o quê? E tem gente que precisa se libertar disso ainda, tem ou não tem? Eu estou falando de cura e libertação. Eu estou falando de moderações, eu estou falando de comprometimento, eu estou falando de resiliência, eu estou falando de viver no Espírito e não na carne, estou falando de a gente ter um foco para seguir, uma palavra para obedecer, porque se nós fizermos isso, jamais vamos tropeçar, iremos para o céu, louvado seja Deus, aleluia. Queridos do Senhor, meu Pai amado, obediência não é opcional. Se não houver sujeição, não haverá a ação do Espírito Santo. Coloque Efésios 4 para mim, por favor. Tem alguém em cima? Ou já está comandando aqui de baixo? Efésios 4. Taizinha está ali embaixo, tá? Efésios 4, por favor, verso 29. Oh, aleluia. Esse texto também é muito bem conhecido da igreja do Senhor. Amém, amados? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que... Uau! Amém? 30. E não entristeça quem? O pastor Celino, Oh, Jesus! Então... eu vou pedir para no 3 a gente ler todo mundo junto. 1, 2, 3 e... não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia... Vocês entendem isso? Olha para isso.
Quando as minhas atitudes são, sabe, escandalosas, na fala, na roupa, em tudo, eu estou fazendo o que com o Espírito Santo? Entristecendo, sim ou não? E a ordem é: não entristeçam o... Porque vocês foram o quê? Selados. Tem um selo na tua testa. Quando o diabo olha para você, ele vê um selo de Deus aí, fala assim: propriedade exclusiva do Deus vivo. Mas se você entristece o Espírito Santo, esse selo vai se apagando. Amém, gente? Deixa eu falar um negócio para você. Tive um probleminha com pedágio. O Bertinho falou assim para mim: meu pastor, tem que cuidar dessa placa aí, ó, não está dando conta de ler não. Vai passar lá, sinal não abre, tem que esperar a menina vir conferir a placa, se estou com o negócio lá em dia. Dá um nervoso de mim, ó, que eu fui, rapaz. Caramba. Vinha lá conferir e liberava a gente, né? Porque a câmera não estava fazendo o quê? A leitura. Ao Espírito Santo que selou você, ele passa e não vê mais a marca dele na sua testa. Está embaçada. Aí o diabo vem, dá uma olhada e fala assim: já é meu. Já é meu. Quem está me entendendo? Por quê? Porque entristecemos o Espírito Santo na fala, no pensamento, no jeito que vestimos, no jeito que nos comportamos. Querido, é tudo muito sério. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus está falando para a igreja nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça. E não só ouçam, mas obedeçam. Porque o segredo é a obediência. Louvado seja Deus. Pastor, o senhor chegou meio que... Não cheguei, eu sou assim mesmo, querido. É isso aqui, eu quero pregar cura e libertação para você. Mas não adianta nada eu orar com você, você ser curado aqui e depois sua alma se perder lá fora. O que me adianta, como é? Ganhar o mundo inteiro, se a minha alma se perder sem ti, Senhor. Gosto desse louvor, mas não sei o ritmo dele. Se não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Vocês estão entendendo isso ou não? Baseado também até nesse livro de Efésios. Paulo vai dizer: olha, o que para mim era lucro, eu já tenho como perca, eu não quero saber de mais nada não. Meu negócio é o céu. Eu tinha condição, eu tinha dinheiro, eu tinha isso, eu tinha prestígio, eu entrava no Sinédrio, eu ia para onde eu queria, eu era financiado por eles, mas o que era lucro para mim, eu considero como esterco agora, para alcançar a glória de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Meu Deus do céu, pelo amor do Senhor Jesus, entenda o que eu estou falando, pelo amor do Senhor. Verso 31 aqui ainda, por favor. Oh, aleluia, travou? Não, está lá em cima, Taizinha, bora lá, minha filha. Glória a Jesus. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria. Gritaria, sabe o que significa gritaria aqui? Fala comigo assim, ó, fofoca. Diga de novo, fofoca. Que não haja indignação, ira, fofoca, blasfêmia, bem como qualquer maldade. A família de Deus, ela precisa se amar, se respeitar. Conversa fiada, chegou para você, já corta logo. Ô, irmão, você não está edificando não, irmão. Está edificando sem trem não. Vamos parar com esse negócio? Agora? Então vou falar pastor, pode falar assim. Vou falar lá pastor. A gente resolve por aqui. No 0800. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. Oh, bendito seja o Senhor. Se não houver sujeição, não haverá ação do Espírito Santo, porque Ele estará triste conosco. Fé, obediência e obras. Meu Deus, a hora que o Senhor me fez entender isso e marcar isso aqui, eu fiquei emocionado escrevendo esse negócio. Fé,
obediência e obras são 3 aspectos da salvação que formam o tripé que sustenta nossa vida cristã e nos dá acesso a todas as promessas feitas por Deus para nós. Oh, aleluia! Eu vou repetir, fé, obediência e obras são 3 aspectos da salvação que formam o tripé que sustenta nossa vida cristã e nos dá acesso a todas as promessas feitas por Deus para nós. Amém? Fé, obediência e obras. Amém, queridos? Está me entendendo? Glória a Deus. A salvação e a vida abundante são para os nascidos da água e do Espírito. Mas antes eu quero Mateus 24, 35. Por favor. Tira a pilha desse relógio. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passará o céu, vai acabar, a terra também, mas a coisa que não vai passar, o que é mesmo? Puxa vida, irmãos, se ele está dizendo para nós que fé, obediência e obras precisam nos acompanhar, então é nesse sentido que nós temos que traçar nossa vida. Por quê? Porque são 3 aspectos da salvação, isso que eu estou falando, fé, obediência e obra, que formam o tripé que sustenta a nossa vida cristã e nos dá acesso a todas as promessas feitas por Deus. Agora, se ele fez promessa, quem crê que Deus fez promessa para todos nós aqui? A palavra dele vai passar? Vai se cumprir? Fala para alguém do teu lado, vai se cumprir. Agora, vai se cumprir na vida de quem? Fala assim, dos obedientes, fala. Sim ou não? Porque o desobediente não leva a nada, a não ser couro. Desobediente só leva ripa. Olha dentro de uma casa, 2 filhos ou 3, vai. Um é rebelde pra caramba, quebra tudo, rebenta, e o outro é tudo mais calminho, tranquilinho, tal. Quem apanha mais da casa? Não é o rebelde? Leva couro, cintada, castigo, vai pensar lá no quarto agora, enquanto os outros estão brincando, sim ou não? E tem crente desse jeito, que Deus tem que tratar desse jeito, vai pensar. Como, Senhor? Vai pensar. Vou te colocar na prova, fazer um teste contigo. Puxa vida, se ele já fez a promessa, querido, e a palavra dele não vai falhar, não vai voltar atrás, então continue firme, que ela vai chegar na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Vai chegar na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. João capítulo 3 verso 5. Esse texto todo mundo conhece. É Jesus falando com Nicodemos. João 3, 5. O que está escrito? Jesus respondeu para Nicodemos: em verdade eu lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar onde? E talvez você está pensando que é só quando você morrer que vai ir lá para o céu, ou quando Jesus arrebatar a igreja que você vai entrar nesse reino. Não, o reino de Deus já está aqui, já está entre nós. Eu preciso entrar nesse reino agora, se de fato eu nasci de novo. Quem está me entendendo? Eu não quero entrar no reino lá em cima, irmão, para depois falar assim: oh meu Deus, por que o Senhor não me ajudou lá embaixo? Ai, eu estava tão difícil, ai, eu estava doente, ai, eu não sei o que, ai, eu não casei cedo, o senhor me deixou casar velha. Ô velho, se preocupa com isso não. Procura primeiro o reino de Deus, pratica a sua justiça e as demais coisas te serão acrescentadas. Obedeça, sem questionar, porque se a palavra de Deus é a verdade, eu não posso questioná-la. Sim ou não? Puxa vida, não me lembro com quem que eu falava agora esses dias. Um rapaz, eu falava para ele assim: mas você tem fé em Deus? Eu falei: claro, pastor, sou batizado. É mesmo, rapaz? E por que você não casa? Não, pastor, o negócio de casar não dá muito certo, não.
Então, o que você vive fazendo? Na fornicação? Pastor, mas Deus entende, né? Deus te entende mesmo. Já determinou o seu final. Inferno. Você está louco, pastor? Engrossou até a voz. Está louco, pastor? Não é assim não. Eu falei, opa, não chama Deus de mentiroso. Porque Deus não vai se adequar às tuas ideias. É você quem tem que entrar e obedecer o mandamento dele. Amém? Deus não vai fazer nada para você ficar felizinho. É você que tem que fazer para ele se alegrar contigo. E já que ele está alegre com você, então a alegria do Senhor será a sua. Uau, a igreja está sabendo, rapaz. Se você deixa Deus contente, a alegria de Deus será o quê? A sua força. É o contrário, querido. Escuta, se está pensando em casar alguém solteiro aí, não casa para ser feliz não. Não se iluda. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Porque se você fazer o outro feliz, você também será feliz. Porque uma pessoa bem tratada, ela não conseguirá te tratar mal. Sim ou não? É assim que funciona. Mas começa a tratar mal para ver se você não vai levar coisa também. Quando não, par de chifre. É assim que acontece, mas o diabo está lá rodeando, sim ou não? A obediência na palavra de Deus é o segredo da nossa vitória. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Então lhes disse, vão para casa, comem e bebam o que tiverem de melhor e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado a nosso Senhor. Portanto não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor. Por que Deus estava alegre naquela hora? Porque eles tinham vencido. Quem que deu a vitória? Deus. Amém, amados? E Deus quer te dar vitória aqui nessa noite. Deus quer te dar vitória aqui nessa noite. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então você não precisa esperar chegar na glória para entrar no reino. Você merece e deve entrar no reino aqui, agora. Amém, amados? Fala comigo, vida plena. Eu vou viver. Se tão simplesmente eu obedecer. Pronto. Se eu obedeço, eu vou ter uma vida bonita, plena. Pastor, quer dizer que vai acabar todos os meus problemas? Vai acabar por um período. O problema seu estava aqui, ó. Aí você passou por ele. Oh, tempo bom de vitória. Aí quando Deus mandar outro problema para você, já vai ser da altura da tribuna. Você passou de nível. Agora a prova tem que ser um pouquinho mais intensa. Quem está me entendendo? E quanto mais fogo, mais puro fica. Porque Jesus falou que nós seríamos batizados no Espírito e também com o quê? Eu recebi o fogo do Espírito. Oh, yes! Dá aqui para você, ó. Fogo é fogo, meu irmão. Fogo queima o que não presta. Queima palha, queima tudo, escória. Vai jogando fora. O Espírito te renova por dentro, de dentro para fora. Oh, aleluia. E te deixa bonitinho depois, sem nenhuma impureza. Porque tudo que é impureza, o fogo vai queimando e o Espírito Santo vai tirando. Até você brilhar. Oh, aleluia, como diz Daniel. Até brilhar como a estrela no céu e ficar bonito como estrela no firmamento. Louvado seja Deus. Agora a escolha vai ser sua. Você quer continuar na rebeldia ou quer entrar na obediência? A escolha vai ser sempre sua. Deus já escolheu para você o melhor. Eu vou dar aqui para você, para a gente encerrar. Para se viver a vida plena ou a vida abundante, é necessário estar na prática dos 3 aspectos da salvação que eu disse até aqui agora, que é o tripé que sustenta a nossa vida cristã: fé, obras e obediência. Amém, amados? Aleluia. Fé e obediência. Por que eu preferi deixar essa obediência pelo fim? Porque quando eu obedeço, eu estou agregado junto com a fé e obras. Porque não tem jeito de eu ter fé sem obediência. Não tem como eu ter obra se também não obedecer. Amém, amados? Os 3 estão juntos, intrinsecamente ligados.
a gente separa para poder explicar um pouco. Olha, nossa, lembrei, acho que do panorama bíblico. Só separa os estudos para que a gente possa entender. Mas isso aqui é lindo. Se eu tenho fé, e a fé é o fundamento das coisas, o que mesmo, gente? Maria, ó! A fé é o fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que eu já estou esperando. Amém? Hebreus 11. Agora, o Hebreus 11, verso 6, está escrito o quê? Quem lembra? Para a gente dar um salto. Hebreus 11, 6, quem lembra? Sem fé, porque é necessário que todos aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que é presenteador, galardoador, aquele que dá. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! É aquele que recompensa quem? E busca que jeito? Reclamando? Oração, jejum precisa acompanhar a vida de qualquer crente, se quiser ter vitória. Amém, amados? A Patrícia teve um sonho esses dias conosco. Patrícia, esposa do Leandro. Ela sonhou que pegou fogo nos postes da rua aí, tudo. Apagou, ficou tudo escuro. Mas aqui dentro da igreja ficou o quê? Claro, bonito. Escuta o que eu vou falar para você. Eu não tenho medo de falar isso para você. O que ela viu é o que já está acontecendo com muitas igrejas, se apagando. Só tem culto para trazer dinheiro, não para ensinar. Só tem culto para criar movimento, mas não para Deus. Tem o culto, mas não tem adoração, não tem reverência. Cada um faz o que quer. Igrejas que estão aí com problemas, não só aqui em Cacilândia, não, irmão. Igrejas onde obreiros estão metidos em adultério, em fornicação, em escândalo financeiro, e está desse jeito. Mas até agora, nesse ministério, eu louvo a Deus que nada disso tenha aparecido no nosso meio. E se eu ficar sabendo até de um membro com gracinha, eu convido ele para deixar o ministério. Convido mesmo. E se não for embora pelo convite, vai dar uma carta escrita: vaza. Você não é bem-vindo. Por quê, pastor? Porque está tanto tempo com a gente, tanto tempo, e não aprendeu nada. Você vai ficar insistindo com essas pessoas para quê? É melhor que ele saia, porque é melhor tirar o que é joio, amém? Podre, tomate podre, do que você ficar querendo consertar uma coisa que já tentou e não dá certo. Estão me entendendo, queridos? Pastor, você é durão assim? Sou não, irmão. Choro à toa, sorrio muito, mas quando precisa ser também durão, eu sei ser durão. Não porque eu quero prejudicar alguém, não, pelo contrário, é que eu quero que se alguém se converta de verdade e comece a deixar o Espírito Santo mover dentro dele, escavando ao redor dele, para colocar ele em cima da rocha. Louvado seja Deus. Onde poderá vir as tempestades, onde poderá vir os problemas, e essa pessoa vai falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Fé é fundamento, é confiança em Deus, é crer que todas as promessas dele vai se cumprir na sua vida. Fé é viver um relacionamento profundo com Deus. Obras é tudo o que eu estou fazendo aqui agora. É o que você faz quando evangeliza alguém, é o que você faz quando você renuncia a você mesmo, amém? Obediência, esta, oh aleluia, eu penso comigo que é o que mais chama a atenção de Deus, porque eu posso fazer obras, eu posso até dizer que tenho fé, mas se eu não tiver obediência, então de nada valeu. Amém, amados? De nada valeu. Porque eu posso ter muitas obras, sim ou não? Posso até dizer que tenho fé, mas quando eu estou no meu secreto, eu não tenho obediência com nada. Eu escandalizo, eu faço tudo o que é errado, então Deus não está feliz comigo. Ah, querido,
Quando Jesus torna o nosso Senhor, preste bem atenção que eu estou encerrando aqui agora. Quando Jesus se torna nosso Senhor, quando Ele se torna Senhor em nossa vida, através dessa rendição e obediência, que são obras da fé, rendição e obediência são obras da fé, então, em segurança está tudo quanto temos, porque não há outro Senhor na nossa vida, a não ser o Senhor Jesus. Em segurança estará tudo quanto temos, porque não há outro Senhor sobre nós, a não ser o Senhor Jesus. Amém, amados? Se não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho. Declara isso para o teu coração. Declara isso para a tua alma. Sem Ti, Senhor, só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Me dá mais um minuto, vai, vamos cantando. Tudo é pena se não tem Tua graça que me basta. Oh, meu Deus, sem você não sei pra onde ir. Sem Tua presença não importa. Olha isso, querido. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Perder sem Ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Olha aí. E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei. Tua presença que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Declare isso. Tua presença que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença que me
Aleluia. Você crê em palavra profética? Tem chave aí, Tião? Chave. Tira. Levanta para o céu. Pega ela no sentido. Você não tem a chave. Isso aí é automático, né? Mas faz de conta que você está girando uma porta aqui em cima, abrindo. Porque eu tenho uma visão agora a esse respeito. E Deus está dizendo, está na mão dele o poder de abrir. Jejum e oração vai abrir a porta do céu em favor da tua casa, da tua vida. Gira a chave abrindo, por favor. Diga assim: Senhor, eu abro a chave. Melhor, eu abro com essa chave a porta da minha promessa. E eu tomo posse em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Queridos, tem vitória para a tua vida aqui hoje. Tem vitórias para você aqui. Pastor, eu preciso de você. Vai ali naquela irmã que está perto da mãe da Lu. Isso, perto da mãe da Luciane. Isso. Essa irmã do cabelo comprido, preto, aí, isso mesmo. Eu esqueço o nome dela. Olha, deixa eu te falar algo que Deus manda falar para tu. Deus fala assim para você não se preocupar com as coisas desse mundo lá fora. Aconteceu isso lá em Aporé, a pessoa não quis nem voltar mais na igreja, mas espero que você seja mais inteligente que ela. Porque quando a gente está andando lá fora, a gente fica meio que com um pé aqui e outro pé aqui meio que dividido. Eu não conheço a senhora, não conheço. Eu só sei aquilo que o Espírito manda entregar. Ele fala assim: junta os teus pés e firma os teus passos, senão breve Satanás virá contra ti, e eu permitirei ele colocar você numa cama, de onde tu não sairás. Arrependa hoje. Abraça ela, Celine, ministra sobre ela uma palavra de conversão, de vitória. Deus corrige somente a quem Ele, sim ou não? Querido, as coisas são sérias. As coisas de Deus são muito sérias. E Deus pode perceber, aqueles que vão ficando com o queixo duro, Deus para de corrigir. Você já viu isso? Deus para de falar com a pessoa, porque está com o queixo duro, não quer saber, não obedece, tudo do meu jeito. Aqui quem resolve sou eu. Você vai quebrar a cara, vai se lascar inteiro. Amém? Eu fiquei sabendo que essa menina aí do teu lado é sua irmã, Simone. Hã? Essa aqui é sua irmã. Então eu confundi, eu pensei que fosse essa. Estou preocupada não. É amiga? Primeira vez que vem aqui hoje, você falou? Escuta, as coisas de Deus, elas são maravilhosas, sim ou não? E quando Deus, Ele dá uma palavra para alguém, também está na disposição da pessoa de crer ou não crer, sim ou não? Escuta, não vá por caminhos que você acha bonito. Ora a Deus, pede uma direção. Você está solteira? Então você vai entender o que eu estou falando. Não vá por caminhos que você acha bonito. Não vá por caminhos que alegra o coração no momento, porque lá na frente tem uma cilada armada para ti. Alguém vai abusar do teu sentimento.
se você permitir. E vai depois te ajeitar e peça para Deus uma direção para um relacionamento que você está pensando, porque isso pode te trazer dano e Deus não quer que você sofra dano. Se for para continuar, fala: Deus, então começa a moldar a situação, começa a moldar. Senão, Deus vai criar um meio que isso não vai dar certo, em nome de Jesus. Mas fica atenta para você não sofrer o dano. Até isso Deus cuida da gente, está vendo? Até nisso Deus cuida da gente. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Vá para casa pensando nisso e ore. Fala: Deus, eu vou orar e vou jejuar para ver se aquele pastor falou verdade para mim. Pode fazer isso. E você vai ver que Deus vai confirmar cada palavra que eu estou falando para você. Em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Oh, como é bom servir a Deus, como é bom ser de Deus, como é bom estar na segurança, debaixo da potente mão de Deus, aleluia. Oh, glória. Como é que chama esse moço de óculos aí? Esqueci teu nome. Perguntei seu nome quando você chegou, como? Edmilson. Só que o Edmilson, eu quero que você venha aqui à frente, você pode vir? Vem aqui. Se Deus não mostrar mais ninguém, prometo que esse aqui é o último, irmão. Vem aqui, Edmilson, pode vir aqui. Quantos anos você tem? 24 anos. Alguns sonhos frustrados. Perdeu a confiança em você mesmo. Chegou a pensar que você não presta para nada, não serve para nada. Foi assim ou não foi? Você tem vergonha de chorar aqui não, meu filho. Aqui é Deus que fala, aqui nós não falamos nada. Nós só somos transmissor, que nem rádio. Mas Deus diz para mim hoje: e se você pegar na mão dele, ele muda totalmente o seu futuro a partir de hoje. Não é amanhã não, a partir de hoje. Vai vir confiança, vai vir otimismo, vai vir vontade de vencer. E Deus vai começar a te dar sonhos. E não é dormindo não, você vai estar assim, de repente você vai começar a pensar em coisas grandes, bonitas lá na frente, porque é lá que Deus quer te levar. Só não esqueça que foi Deus que está te dando. Glorifique sempre a Ele, honre Ele. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus. Ansiedade, depressão, vergonha, espírito de derrota, sai dele. Sai da vida dele, sai do futuro dele. Vai embora agora. Você vai sair da mente dele, sair do caminho dele. Tem pessoas que falou mal dele, falou que ele nunca ia ser nada na vida. Mas eu estou anulando essas palavras agora. Estou anulando Satanás, o seu plano na vida dele, para implantar na vida dele, no coração dele, na mente dele, o sonho de Deus. Portanto, agora eu ordeno que todo espírito dos infernos agora sai em nome de Jesus, e ele receba graça, sabedoria, entendimento, autoridade, visão de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Edmilson, creia. Tua vida muda a partir de hoje se você crer. Aleluia. A igreja pode aplaudir Jesus. Aleluia. Querido Deus, em nome de Jesus, eu oro para toda a igreja agora. Aquilo que o Senhor mostrou e eu disse, aquilo que o Senhor não me mostra, eu fico quieto, claro. Não tem como eu inventar nada aqui. Papai amado, mas se nosso meio tiver alguém doente, infecção, inflamação, problemas renais, estomacais, problemas no fígado,
problemas na garganta, nos olhos, problemas no pulmão, no coração, no cérebro, na audição, meu Deus, problemas nos nervos, nos músculos, nas articulações agora, Senhor. Eu começo a repreender agora todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Essas dores, meu Deus, que isso tudo causa, eu estou repreendendo agora em nome do Senhor Jesus. Estou repreendendo agora em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu santo e eterno nome, ó Deus. No nome de Jesus agora, eu ordeno que o espírito de enfermidade saia desse corpo agora. Espírito de doença sai desse corpo agora, em nome de Jesus. Espírito de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, sai agora. Espírito de insônia, sai agora. Sai agora. Eu te ordeno em nome do Senhor Jesus. Eu declaro cura e libertação para essas pessoas. Eu declaro cura e libertação para essas pessoas aqui agora. Ó Deus do céu, entra com providência agora em cada uma dessas pessoas. Tudo nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado aqui nessa noite. Para a tua glória, ó Deus, oramos e determinamos em nome de Jesus. Bata a palma para Ele agora com alegria. Oh glória, oh aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eu vou pedir para Deus mandar todos os moleques barulhentos para cá na hora de dar glória a Deus. Você viu? Você escutou? Quer ver? Vamos dar glória a Deus, 1, 2, 3 e... Olha a juventude, ó, com os pulmões novinhos. Aleluia, glória a Deus, amém, amados? A gente está velho e fica com vergonha de dar glória a Deus, para com isso, amém? Papai do céu, nós despedimos a tua igreja debaixo da unção e graça, cheio da vitória, para esse final de semana, meu Deus, muitas coisas se concluírem na vida deles, até chegarmos aqui novamente no domingo, às 19 horas, ó Deus, no final de campanha, o sangue de Jesus, onde nós estamos já pedindo, nos consagrando, para que haja uma manifestação poderosa da sua glória nesse lugar. Oramos, declarando em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Cacilândia é do... Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é